5 características de uma célula saudável que reproduz. Talvez você não recebeu esse DNA. Talvez a sua célula não recebeu esse DNA. Mas você vai poder hoje trazer esse DNA para a sua vida e para a sua célula. Você que é líder de célula, você que é um supervisor, amém? Então, para mim, são 5 características importantíssimas. Então, eu quero que você fique bem atento e também eu gostaria que você, que é supervisor, que você pudesse se atentar a essas 5 características, para que você pudesse então, na sua supervisão, você então poder ter esse discernimento de como essa célula está, em que etapa essa célula está, em que momento essa célula está vivendo, amém? Então é muito importante. Também o líder de célula, você vai poder olhar para essas 5 características, você vai poder olhar para esse DNA e você vai trazer isso para a sua célula. E você vai então fazer uma pergunta para você: em que DNA minha célula está? Qual que é a necessidade da minha célula? Amém? Então isso vai se tornar mais fácil, com certeza, para esta caminhada, para a sua célula e para uma possível multiplicação. Amém? Então, primeiro, característica de uma célula que se multiplica, o primeiro DNA necessário que uma célula precisa ter é o evangelismo. A célula, ela precisa ter esse DNA evangelístico. Amém? Lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, um texto que eu fiquei meditando nele durante esta semana, e lá diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é um versículo muito tremendo para nós meditarmos nesses dias. E esse tesouro em um vaso de barro é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. E eu e você, nós somos esse vaso de barro. Então veja que bênção, veja que maravilha. Deus então colocou esse tesouro em um vaso tão frágil como eu e você. Nos confiou essa missão de levar a mensagem das boas novas, pregar a palavra de Deus. Então a célula, ela precisa ter esse DNA evangelístico. E todos os membros devem estar comprometidos em evangelizar. Não deve ser apenas o líder da célula, mas sim toda a célula deve estar comprometida com o evangelismo. Ali em Romanos 1, versículo 16, a palavra de Deus diz que o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Então, Paulo também, em uma certa carta, ele disse que nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. E nós poderíamos aqui falar de tantos versículos no Novo Testamento que nós temos sobre a importância de nós evangelizarmos nesses dias. Tudo bem, até aqui está jóia. Mas nós estamos enfrentando desafios nesses dias para fazer isso. Os nossos relatórios, eles apontam
para esta necessidade. Então, glória a Deus pela sua vida, você que tem feito relatório, viu? Glória a Deus mesmo. Você não sabe a importância que tem o seu relatório. Então, os nossos relatórios, eles apontam para esta grande necessidade que nós temos de evangelizar nesses dias. E eu quero aqui falar para vocês de algumas estratégias que eu desenvolvi aqui. Algumas estratégias que eu entendo que é de suma importância para nós evangelizarmos nesses dias. Eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive. Olhe para mim, né? Porque está todo mundo olhando lá. Interessante você olhar, tá vendo? Agora vocês olham para mim. Depois vocês olham lá. A hora que eu mudar, vocês olham lá. Eu vou falar para vocês de uma experiência muito legal que eu tive durante a minha caminhada como líder de célula. Foi assim uma caminhada poderosa, onde Deus me levou a multiplicar muitas células. E foi um tempo assim, glorioso, onde eu comecei a multiplicar a célula aqui no Tem de Tudo, e eu passei pelo Santo Hilário, passei pelo Recanto, depois vim para Vila Pedroso, depois fui para Oliveira. Eu sei que Deus me deu graça de multiplicar umas 6 células, de uma só. Mas é muito importante a influência do líder. É muito importante você ser esta pessoa de influência, onde você vai conseguir influenciar a sua célula, despertar a sua célula para esta necessidade. O líder, ele faz toda a diferença nesse requisito, nesse quesito. Então, você como líder, você como supervisor, você precisa então ter esse potencial na sua vida de envolver a sua célula ao ponto de todos ver esta necessidade, serem despertados para isso. E nós sabemos que não pode faltar, não é nem uma estratégia, é um princípio, a oração e o jejum. Não pode faltar a oração, porque é a oração que vai mover todas as coisas. É a oração que vai mover o coração de Deus, e Ele vai direcionar para aquelas pessoas que Ele quer alcançar nesses dias, para aquelas pessoas que Ele quer nesses dias trazer para o Evangelho, trazer para Jesus, trazer para o convívio da igreja. E tem um texto muito jóia, abre lá em Colossenses 4, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amém, queridos? Olha só que versículo tremendo, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra portas para a palavra de Deus, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou preso. Paulo, ele está orando para que Deus então pudesse abrir portas, para que a palavra de Deus pudesse alcançar os colossenses, aquela cidade. Vamos ler Efésios 6, melhor dizendo. Olha só o que Paulo, olha só a oração que ele pede para os efésios. Efésios 6, a partir do 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança
e súplica por todos os santos. Versículo 19. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o mistério de que, irmãos? Do Evangelho. Esta era a oração que Paulo estava pedindo para esses irmãos aqui. Para que Deus então pudesse fortalecê-lo, trazer coragem para ele, trazer ousadia para ele, para que ele pudesse então compartilhar o mistério do Evangelho. Então, queridos, tudo que nós formos fazer na igreja, tudo que nós formos fazer no reino de Deus, nós precisamos, antes de qualquer coisa, conquistar isso no reino do Espírito. Antes de qualquer coisa. Não tem como nós fazermos nada para Deus se primeiro nós não termos esse entendimento da importância que tem esta vida de oração, oração com propósito, oração específica para aquilo que nós queremos alcançarmos em Deus. E aqui eu creio que abre-se portas. Mas nós não temos conseguido fazer isso. Como líderes, boa parte da nossa liderança não tem conseguido evangelizar. Por mais que nós, pastores, temos pregado, por mais que nós, supervisores, temos falado, trazido esse despertamento, mas nós ainda não temos conseguido. Não vou generalizar. E eu sei o que é isso. E eu te falo com certeza. É a oração. Se nós nos achegarmos diante de Deus, em oração, colocando diante do Senhor, você vai ver Deus abrir portas para que você possa fazer uma visita. Alguém vai te procurar. Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É interessante. Você ora para o vizinho da direita e da esquerda converter, de repente eles não convertem, mas Deus manda um maranhense lá de Codó. Né? Deus manda um cearense. Quantos tem cearense aqui? Né? Tem um cearense. Deus manda um baiano. É interessante. Às vezes você ora para o irmão, converte o primo. Mas eu quero dizer para vocês que a oração, ela tem poder para abrir portas, irmãos. Ela tem poder para abrir portas. É incrível como Deus é fiel. Você começa a orar e de repente Deus te levanta, Deus gera em você, sabe, esta unção para você poder influenciar a sua célula. E de repente pessoas começam a se achegar àqueles membros da sua célula, aos discípulos da sua célula. De repente alguém pede ajuda, de repente surge um GE, de repente surge uma visita. E quando você vê, Deus já está proporcionando você a levar a palavra de Deus. De repente você percebe a porta sendo aberta. Porque quem abre a porta é o Senhor. Quem faz esta obra é o Espírito Santo. Irmãos, eu tive essa experiência. Como eu tive esta experiência nas minhas células. Então quero desafiar você a fazer isso. E depois, por favor, me fala. Depois, por favor, testifica comigo daquilo que Deus fez. Então nós temos aqui essas estratégias que são importantíssimas, né? O GE, que nós podemos falar de uma visita, nós podemos fazer o censo de pessoas que estão afastadas, nós podemos fazer uma operação resgate, ir atrás de pessoas que estão afastadas, né? Nós podemos
É duro o computador dos outros. Não liga aqui agora. Ligou. Né? Deixa eu passar aqui. Nós podemos fazer uma marcha de oração. Nós podemos fazer uma célula amiga. Nós podemos fazer a comunhão no final do mês, né, após a ceia, uma comunhão com propósito, onde nós vamos trazer visitantes. Você pode unir uma célula com a outra. Irmãos, está faltando criatividade no nosso meio. Está faltando criatividade. Nós estamos precisando de atitude nesses dias. Todos essas estratégias são importantíssimas. Se fizermos bem feito, funciona. Então o evangelismo ele é importantíssimo. Se a sua célula tem 4, se a sua célula tem 5 pessoas, se a sua célula tem 7 pessoas, se a sua célula tem 3 pessoas, esta célula precisa desse DNA. E é para ontem. Não é para hoje não, é para ontem. A sua célula precisa ter esse DNA evangelístico. E você não pode sair daqui e nesta semana, na próxima semana, você não pode ser passivo. Você precisa ter a atitude de desafiar a sua célula. Toda célula precisa de um desafio mensal. A célula que não é desafiada, irmão, é acomodada. Irmãos, uma célula que não é desafiada, irmãos, ela fica, vou fazer o quê? Eu não fui desafiado, eu vou ouvir uma palavra compartilhada com excelência, de repente vai ter até um bom lanche, eu vou ter uma comunhão com os irmãos, eu vou voltar para casa e pronto. Irmãos, todos nós precisamos estar debaixo de um desafio. Quantos estão me entendendo? Segunda coisa importante que eu entendo que nós precisamos, que as nossas células precisam. As nossas células precisam de comunhão. Bom, então você vai olhar para a sua realidade. Nós falamos desse DNA evangelístico. Vamos fazer uma coisa aqui. Quantos entendem que a sua célula precisa desse DNA evangelístico? Levanta a sua mão. Está vendo? Os relatórios não mentem. Praticamente todo mundo levantou as mãos. Então nós não podemos mais sairmos daqui e continuar desta forma. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Não podemos mais. E eu quero te trazer uma convicção. Você pode ter certeza que vai dar certo. Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. Entre por esta porta. Agora, segundo DNA de uma célula que se multiplica, é a comunhão. Então a célula precisa ser um purê de batatas, não um saco de batatas. Então as mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Alguns homens também. Alguns homens não são tão bons na cozinha, mas alguns homens são bons na cozinha. O Itamar sabe do que eu estou falando. Como que é um purê de batata, irmãos? Amalgamado, né? Juntos, misturado. Pronto, ó, me ajudou. Misturado. Então é importante isso.
E essa verdadeira comunhão, ela acontece quando o grupo se vê durante a semana. A verdadeira comunhão acontece quando o grupo se vê durante a semana. E nós chamamos isso aqui de pré-célula. Então, às vezes nós ministramos isso e o líder pode pensar assim: bispo, mas eu visitar os irmãos tudo da minha célula. Não, você tem pessoas com você. A célula não é apenas você, é um grupo. Agora, a sua influência vai levar esta pessoa a esta comunhão com os irmãos. Irmãos, e isso não falha, porque você quer ver algo forte nesses dias, é quando você consegue ver os irmãos da sua célula fora do dia da célula. E aí nós entramos no próximo, né? Opa, contrário, né? A verdadeira comunhão, ela gera envolvimento e comprometimento. É inevitável. Se você se envolver nesta comunhão, você pode ter certeza que as pessoas vão se envolver no seu propósito. As pessoas vão se envolver, com certeza, com você. Elas vão querer caminhar com você. Esta comunhão, ela vai gerar comprometimento, que é uma das nossas necessidades nesses dias. É ou não é verdade, irmãos? Comprometimento é uma das nossas necessidades nesses dias. Terceiro, é a integração. Terceiro DNA de uma célula saudável é a integração. Então a célula, ela precisa ser acolhedora. A célula, ela precisa dar essa atenção especial. A célula, ela precisa ser essa célula amorosa, ao ponto das pessoas querer voltar novamente para a sua célula. E às vezes essa integração, ela vai necessitar de uma ligação. Ela vai necessitar, de repente, daquela comunhão. Então, o nosso sucesso nesses dias é integrar as pessoas na vida da igreja, para que elas então não sintam um peixe fora da água. Porque você quer ver uma coisa ruim? É uma pessoa sentir um peixe fora da água. É uma pessoa estar no nosso meio, mas ele ainda não se sente no nosso meio. Ele não se sente acolhido. Ele não sente que ele tem uma atenção, para ele, ao ponto de conquistá-lo. Então a integração, ela é muito importante nesses dias. Então as pessoas precisam ser envolvidas na vida da igreja. E aqui para mim está a maior necessidade. Quantas células hoje? Só é célula. Não é igreja. Tem muitas células que é só célula, mas não é igreja. Tem muitas células que não conseguiu integrar as pessoas para a vida da igreja, na vida da igreja. E por causa disso, um processo muito grande tem parado, porque nós não estamos conseguindo envolver as pessoas na vida da igreja, nos cultos de celebração. E se nós ficarmos com as pessoas só na célula, irmão, vai ficar só célula mesmo, vai ficar daquele jeitinho lá. Elas não vão conseguir subir outros degraus. Elas não vão conseguir passar
para um próximo processo. E hoje um dos nossos maiores desafios como líder de célula é trazer os irmãos para a igreja. A bispa está falando que uma célula que não é envolvida na vida da igreja, ou ela morre ou ela paralisa. E é verdade, né? Então, irmãos, como fazer isso? Não tem outra forma a não ser falar na vida destas pessoas. Primeiro nós vamos ter, né, essa sentimento de acolher, de atenção, de amar. Mas essas pessoas, elas precisam entender a necessidade de estar na igreja, irmãos. Porque senão um processo vai ser interrompido. Porque senão um processo vai ser parado. De repente muitos vão perder o seu tempo. Então nosso desafio hoje, olha irmãos, que são muitas das células, é trazer as células para a igreja. E isso vai requerer de nós, vou dizer para você, talvez até uma carona. Isso vai requerer de nós chegarmos no culto de celebração e darmos uma olhadinha assim, ó, né? Deixa eu ver aqui se o irmão veio. Deixa eu ver se o Pedro veio. Deixa eu ver se o Marcos veio. Deixa eu ver se a Beatriz veio. E se não veio, irmãos, temos que ligar para estas pessoas. E se não veio, nós precisamos ligar para estas pessoas, né? Não aquela ligação de dizer, você não veio no culto, né? Sabe aquela ligação que mais distancia? Mas é aquela ligação amorosa. Fala, meu amado, né? Um jeito de luz para os povos de Vila Pedroso. Meu amado, eu não te vi na igreja, eu senti sua falta. Você veio em outro culto, você sentou lá atrás, porque eu estava sentando lá na frente, né? E aí a pessoa vai falar que não veio, você vai ter a oportunidade, então, de falar na vida desse irmão. Irmãos, isso precisa acontecer todas as semanas. Essa integração, esse envolvimento, ele precisa acontecer nesses dias. Eu não posso vir para uma reunião de culto de celebração e de repente vir e só para mim. Não, irmãos, nós temos um propósito. Nós temos um propósito. Nós precisamos vir e se percebermos que a célula não veio, nós precisamos, ligar para essas pessoas, trabalhar essas pessoas, alcançar essas pessoas, falar para essas pessoas da importância do culto de celebração. Irmãos, nós precisamos ter essa pegada nesses dias. E eu não querendo expor, mas só trazendo despertamento, e nós temos essa necessidade, principalmente no meio dos jovens. Nós temos uma grande necessidade no meio dos jovens nesses dias. E se nós não tivermos essa iniciativa nesses dias, talvez muitos vão se perder. Mas não vão se perder em nome de Jesus. Amém, querido? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Então a sua célula precisa, né, desse DNA de integração. Olhe para a sua célula. Começa a olhar agora. Olhe para a sua célula agora. Começa a pensar. Você vai ver o quanto nós estamos precisando ter algumas iniciativas, irmãos. É ou não é verdade? Sim ou não? É verdade, irmãos. E depois, próximo, quarto, é o discipulado. E aqui eu vejo uma grande importância,
aqui está a chave. Tudo que nós falamos é importante, mas se chegar aqui e parar, tudo que nós fizemos com certeza vai se perder. Então o discipulado ele é importantíssimo, porque as pessoas que chegam, e até mesmo as pessoas que já estão no nosso meio, elas precisam serem discipuladas. Se as pessoas que estão nas suas células, se elas não forem discipuladas, elas vão serem ou vão continuar a ser um membro de banco, sem nenhum despertamento para uma vida maior, intensa com Deus e para um comprometimento com o reino de Deus. Então aqui está uma das maiores necessidades nesses dias. As pessoas elas precisam de maior convicção. As pessoas que chegam, esses novos convertidos, elas precisam de maior convicção. Elas têm dúvidas. Elas chegam cheias de carrapicho. E quem vai tirar esses carrapichos é o consolidador, é o discipulador. O discipulador precisa falar na vida desta pessoa, desse discípulo, para que então esses carrapichos possam ser tirados, para que as dúvidas possam serem sanadas, para gerar esta convicção, para gerar esta santidade. E eu acredito que aquela ovelha ali tem muito carrapicho para tirar. Até eu não tenho, irmãos. Olha o tamanho do pelo dela. Hã? Sim ou não? Mas o mais interessante desse DNA do discipulado é esse acompanhamento. É esse acompanhamento. Então eu vou te pedir de novo, olhe agora para a sua célula. Pense nas pessoas da sua célula. Começa a pensar agora e fazer perguntas. Esse tem já alguém discipulando ele. Esse aqui não tem ninguém discipulando ele. Eu acredito que nós vamos encontrar muitas pessoas que ainda não estão debaixo de um discipulado. Muitas. Ah, irmãos, que pena que toda a liderança não está aqui nessa noite para ouvir isso aqui, ó. As pessoas da sua célula precisam ser discipuladas, senão elas vão ficar membros normal. Elas não vão ter despertamento. O desafio do líder de célula é prover discipulador para todos aqueles que chegam. Se não tiver um discipulado, se não estiver debaixo de um discipulado, queridos, com certeza nós teremos dificuldades de multiplicar a célula nesses dias. Amém? Próximo, treinamento de novos líderes. Então, reproduzir é necessário. Então, John Maxwell já dizia, aquele que chega no topo sozinho, ele cometeu algum erro na sua caminhada. Quer ver? Eu vou mexer com você agora. Seria de grande importância ter alguém do seu lado. Está vendo tanto que nós precisamos melhorar? Você precisava ter alguém do seu lado. Alguém que você vai treiná-lo, alguém que você entende que vai caminhar com você ministerialmente, porque sozinho nós não vamos em lugar algum. Ai de mim se não for a minha equipe, ai de mim se não for os meus discípulos.
Ai de você, meu irmão, se você não tiver essa influência, se você não tiver esse potencial de ter uma pessoa do seu lado que você vai falar na vida dele, que você vai formar nele um líder de êxito, um discípulo, que você entende que vai caminhar com você, uma pessoa comprometida, conquistada, olhou para você, gostou do seu estilo de vida, gostou do propósito seu. Ah, queridos, que legal. E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus reproduziu. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que ele conseguiu. Aqueles 12 pescadores, aqueles homens simples, se tornaram 12 apóstolos. Foram treinados. E não abandonou. Passaram por momentos difíceis, mas não deixaram o propósito. Eles cumpriram o propósito, porque foram treinados, foram formados. Você precisa formar alguém nesses dias. Você precisa sair daqui com esta convicção hoje, que sozinho você vai nadar e vai morrer na praia. Sério, bispo, sério. É sério. Nós precisamos desta graça diante de Deus, queridos. Então pense em alguém aí. Bispo, é esse. Eu entendo que é esse. Vou investir na vida dele. Jesus investiu na vida dos discípulos. E depois, meu filho, Jesus foi e eles continuaram com o propósito. Eles cumpriram o propósito. E aí quando você olha para Paulo, você vê que Paulo preso, mas o evangelho não estava preso. Você vê que as cartas eram enviadas e ele conseguiu treinar pessoas para dar continuidade. Então glória a Deus aí, vai. Amém. E nós temos o redil, que é lugar de treinamento. Nós temos o CMC, que é lugar de treinamento. E nós temos uma conferência agora, que vai ser um lugar excepcional, a excelência para treinar alguém, que você nesses dias entende que vai caminhar com você ministerialmente. Então, treinamento gera compromisso. Treinamento gera multiplicação. Nós não vamos multiplicar se nós não tivermos uma pessoa treinada para dar sequência. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Eu creio que Deus falou com você nesta noite. Vamos voltar aos DNA, pode ficar de pé, né? Agora mais fácil. Vamos voltar. Essa palavra não é minha, essa palavra é usada por todas as igrejas que estão na visão. Todas. Todas as igrejas bem-sucedidas usam esta palavra. Então nós precisamos dessas características do DNA de uma célula que se reproduz. Primeiro, evangelismo. Segundo, comunhão. Terceiro, integração. Quarto, discipulado. Quinto, treinamento de novos líderes. Por isso nós temos enfatizado o redil. Então
Então você que está aqui hoje, glória a Deus pela sua vida. Agora o desafio seu é levantar um líder em treinamento. Amém? Olhe para mim. Você tem esse potencial. Você é um Elias nos dias de hoje. Recebe a palavra, irmãos. Você é um Elias nos dias de hoje. Você é um Moisés nos dias de hoje. Vai vir Josué. Os Josués vão vir sim, em nome de Jesus. Quem foi o sucessor de Elias? Vai vir Eliseu sim. Deus está em você, há um potencial em você. Há uma influência, há uma unção sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero te encorajar nessa noite. Nós poderíamos aqui falar de tantos outros. Vai vir Pedro. Amém? Vai vir Pedro, vai vir Tiago. Vai vir Marcos, vai vir Lucas. Vai vir Barnabés, vai vir Paulo. Em nome de Jesus, vai vir Tito. Você crê nisso? Eu quero te encorajar a crer nisso. E no próximo redil vai ser diferente. Você vai ter recebido esta revelação da importância do treinamento. Você vai entender que você não pode andar sozinho. Então fale o seu nome e diga: não ande sozinho. Em nome de Jesus. Não ande sozinho. Fale para você mesmo: chega. Chega de andar sozinho. Porque a unção de Deus está sobre a minha vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus, as coisas vão ficar mais fáceis. Quantos crê nisso? As coisas vão ficar mais fáceis em nome de Jesus. Esta célula vai crescer em nome de Jesus. Esta célula, ela tem o DNA evangelístico. Essa célula tem o DNA de comunhão. Esta célula tem o DNA de integração. Esta célula tem o DNA de discipulado. Esta célula tem o DNA de treinamento. Recebe esta palavra nesta manhã, nesta noite, irmãos. Ore comigo.